Mateus 24, no versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Os irmãos conhecem esse texto. Nós temos estudado ele às quarta-feira. Mateus 24. Irmãos, a palavra diz assim, ó, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, veja que interessante. Se a gente parar para pensar, houve um período em que as pessoas não estavam nem aí para aquilo que Noé estava falando. A palavra do Senhor vai dizer que Noé ele foi pregador da justiça por 100 anos. Enquanto ele estava construindo a arca, era o período em que ele estava falando do juízo de Deus. E aquelas pessoas trataram Noé como se fosse uma pessoa louca, como se fosse uma pessoa maluca. Como é que todas as pessoas da terra poderiam morrer? Como que todas as pessoas da terra seriam destruídas? Ele falou, esse cara é doido, esse cara é maluco e não levou a sério. Então eles viviam como se aquilo que Noé estivesse falando, não fosse uma verdade. Eles viviam como se Noé fosse um doido, mesmo vendo Noé construindo aquela grande estrutura, eles não levaram a sério. E eu imagino aquela Noé com a arca pronta, com a arca preparada, e detalhe, todos os animais criados por Deus, puros e alguns impuros, selecionados por Deus entrando na arca. E eu fico imaginando aquelas pessoas vendo e ainda assim não acreditarem. Porque a palavra do Senhor diz que todos os animais entraram na arca, nos seus pares, né, com as características que Deus deu. Então imagina aquela multidão de animais entrando num barco. Sem ser chamados. Por Noé. Sem ser chamados por Noé. Imagina todos esses animais entrando na arca. Leão, elefante, cobra, escorpião, todos esses animais, porque Deus chamou todos esses. E aquela multidão vendo, e ainda assim não dando valor ao que Noé havia dito. E continuaram vivendo. A palavra do Senhor diz que assim que a porta se fechou da arca, passado alguns dias, começou a chover. E acredito que aquelas pessoas devem ter pensado, nossa, tá chovendo, que bom, né? Legal. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando aqui em São Paulo chove 40 minutos, acabou a cidade. É uma tragédia. Imagine 7 dias assim, chovendo direto. Imagina 9, 10, 45 dias chovendo direto. E Deus abrindo os céus, Deus abrindo as comportas da terra, para que aquilo que ele havia determinado se cumprisse. E eu imagino depois aquelas pessoas falando, nossa, a água já está batendo no joelho. Nossa, a água... Gente, vamos fazer... E eles se lembrarem de Noé, se lembrarem que Noé está com um barcão grandão ali no final da rua, só que qual que é o problema? A porta está fechada. Não tem como mais abrir a porta, porque quem fechou a porta? Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. Mostrando que existe um período, existe um tempo. Por isso nós temos que levar a sério, irmãos, a palavra de Deus. Eu vejo pessoas se deixando se distrair. Eu vejo pessoas, e muitas das vezes nós somos essas pessoas que poderiam estar se aproximando mais do Senhor, se dedicando mais ao Senhor, mas tem se deixado levar pela própria vida. Tem se deixado levar pelas coisas cotidianas. Veja que a nossa nação é uma nação festiva. Não é uma nação de guerra, não é uma nação individualista, não é uma nação dura. É uma nação que onde você vai, você é bem tratado. As pessoas te tratam bem. As pessoas te recebem bem.
E muitas são as pessoas que, com esse conforto que nós temos, por exemplo, esse ano é ano de Copa. Esse ano é ano de jogo, nós temos política, nós temos muitas coisas, tivemos o carnaval. Então nós temos muitas festividades que faz as pessoas entrarem na sensação, num estado de pensarem, bom, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo ali do outro lado, no meu vizinho, não nos dá a sensação direta do que vai acontecer em breve. Então o que acontece com a gente? Como está tudo em paz, então eu não preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu posso ficar tranquilo. É o que acontecia com essas pessoas do tempo. Não, vamos lá cuidar, né? Tem até um texto que diz, quando o Senhor chamou para o casamento, um falou, não, eu tenho uma terra para ver. Acabei de comprar uma junta de bois, eu vou lá dar conta, eu não posso ir na sua festa de casamento. Então hoje pessoas dão a mesma desculpa porque elas estão mais atentas, mais preocupadas com a vida no aqui e agora, que elas não conseguem enxergar o que está acontecendo no mundo e acontecendo à sua volta. Elas não conseguem enxergar. Então nós temos o futebol, que é uma grande distração. Nós temos música, nós temos filmes, nós temos teatros, nós temos muitas coisas que faz com que nós nos distraiamos. Que parece que está tudo o quê? Tudo bem. Não é a sensação que a gente tem? Ou não? É a sensação que eu tenho, que está tudo o quê? Por quê? Porque a gente não está vendo o caos. Então a sensação que a gente tem é que está tudo bem. Diferente das pessoas que estão enfrentando guerra, estão passando por um momento de luta. Então a gente fica naquele estado. Eu não preciso orar agora, não preciso me dedicar à palavra, não preciso ir muito para a igreja. Porque ainda não há a necessidade do qual esse povo tem. E aí é onde está a armadilha do diabo. E aí é onde está o perigo. A chamada zona de conforto, na realidade, é a zona de perigo. Porque quando você se sente confortável, é aí que normalmente a gente baixa o quê? A guarda. É aí aonde nós baixamos a guarda. Tenho planos, tenho isso, tenho aquilo para fazer, tá tudo bem, tá tudo dando certo, por mais que tenha um político A, político B, mas ainda assim, tá tudo bem. Então as pessoas, elas continuam vivendo as suas vidas normalmente, planejando, fazendo as coisas como diz a palavra. E deixando assim de lado o que é primordial, que é a salvação. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo 10, vigiai, porque não sabeis a que horas virá o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. E quando a gente não se sente ameaçado, quando a gente não se sente que algo vai acontecer, então o nosso próprio corpo entra naquele estado, vigiar para quê? Fazer o quê? A gente só vigia, a gente só toma precauções quando a gente sente que algo está para acontecer. É ou não é? Lembra quando veio a pandemia? Todo mundo se encheu do quê? De precauções. Né? Não, eu cheguei em casa, tem que tirar roupa, jogar para lavar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que usar máscara, tenho que lavar as mãos, ou seja, se encheu de precauções para não se contaminar. É ou não é? Vocês lembram desse período? Não vou na casa de fulano, para mim nem pensava em contaminar o fulano, para mim não me contaminar. Não vou aqui, não vou ali, eu não vou ficar perto de pessoas. Então as pessoas tomaram precauções por conta do perigo que estavam correndo. Só que como a gente não consegue sentir esse perigo imediato na nossa nação, a gente ainda continua se preocupando com a nossa própria vida. Deixando assim, muitas das vezes, de se dedicar à oração, de se dedicar à palavra, de se dedicar à pregação do Evangelho, porque é uma ordem de Deus. Ide o que, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
a todas as criaturas. Então a gente vai deixando isso de lado porque ainda está tudo bem, está tudo bom. Está tudo tranquilo. A guerra está longe daqui. O problema está longe daqui. Só que segundo os que entendem de geopolítica, logo mais o problema vai bater a nossa porta. Logo mais o problema vai bater a nossa porta. Porque o mundo hoje ele é globalizado. Então o que acontece de um lado e ele é ligado ao outro lado do mundo vai atingir. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós devemos levar a sério a nossa salvação. Porque muitas das vezes nós nos dedicamos àquilo que é irrelevante e ao que seria relevante a gente não se dedica. Você já parou para pensar, eu estava até comentando com o irmão da igreja lá da Genuína em Osasco, que a gente entrou na questão de oração, né? Ele falou, irmão Roberto, é difícil, né, a gente orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é difícil, né? Eu falei, irmão, difícil não é. Não é difícil. Porque quanto tempo você gasta na academia? Quanto tempo você gasta no trabalho? Quanto tempo você gasta à toa? Só no YouTube, só no Instagram, só dessas mídias aí. Quanto tempo você gasta? Imagina você gastar esse tempo com Deus. Imagina. Então o nosso problema hoje não é que é difícil. O problema hoje é que nós estamos nos dedicando mais a essas coisas e menos a Deus. A irmã, no culto de oração, no culto de sexta-feira, ela estava falando algo que me chamou a atenção, que ela deu exemplo de um pregador que deu um exemplo interessante, que ele pegou um copo, e cada pessoa tinha uma bolinha de papel. E da onde elas estavam, elas tinham que tentar acertar o copo. Tinham que tentar. E todas estavam tentando, ninguém conseguiu. E aí ela falou, agora me dá aqui. E ela se aproximou do copo e acertou o copo. O que isso nos ensina? É que quando a gente tenta acertar, se aproximar de Deus da nossa maneira, a gente não consegue acertar. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conseguimos estar nele, dedicar a ele a nossa vida. E o problema é que a gente se afasta de Deus e entra naquele estágio, eu fui no domingo à noite, participei do culto, tá? Mas os outros dias, irmãos, vigiai em todo o tempo, orai sem cessar em todo o tempo. E aí a gente, diferente das outras pessoas de 20, 30 anos atrás, que eram cristãos genuínos antes do boom da internet, a gente vê pessoas que têm mais acesso à palavra, mas não vivem a palavra. Pessoas que poderiam ter mais tempo para orar, mas não oram. Por isso que a gente vê tantos problemas dentro da igreja. Porque são pessoas que estão dentro de um lugar, mas não estão na doutrina de Cristo. São pessoas que estão reunidas em um lugar, mas não estão comprometidas com Jesus. Então são pessoas que estão buscando coisas, mas não estão buscando a quem? A Deus. Então esse boom negativo na igreja faz com que as pessoas que deveriam buscar a igreja, elas queiram se afastar. Dentro de casa, que tipo de pessoas nós somos? Nós somos pessoas em que os nossos filhos, a pessoa que está ao nosso redor, queira se aproximar de Jesus ou queira se afastar de Jesus. Porque as nossas atitudes diante das situações, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de tratar, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Porque a pessoa ela vai olhar, mas poxa, mãe, pai, tia, tio, você não é cristão? Você não vai na igreja? Poxa, eu vejo você orando e você faz isso, você fala isso, você... Os irmãos estão compreendendo? Que não é o falar, mas é o ser, é o viver. Porque essas pessoas no mundo, elas não conhecem a Deus como nós conhecemos. Elas não conhecem Jesus como nós conhecemos. E nós precisamos ter, diante do que está acontecendo, vigiar mais ainda do que quando nós não conhecemos Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos que vigiar ainda mais. Porque olha o que está acontecendo, irmãos. Eu não digo só das guerras, mas, irmãos, olha.
As armadilhas que o diabo tem posto, pessoas estão se matando por nada. E os que estão cometendo os crimes estão livres. Pai matando o filho matando o pai. Eu vi um vídeo na internet esses dias do filho que agrediu a mãe porque a mãe foi repreender ele. Olha a que ponto a humanidade está chegando. Então a gente fica tão preocupado com o que está acontecendo lá fora que a gente não está conseguindo enxergar que aqui dentro a coisa está feia. A corrupção. Mas não estou falando lá do cara lá em cima, não. Estou falando da corrupção geral. Pessoas que estão roubando umas às outras. Pessoas que não estão se respeitando. Pessoas que não estão tendo empatia com o seu próximo. Pessoas que estão virando as costas umas para as outras. Então veja, os pais que não mais protegem os filhos e os filhos que não honram os pais. Eu sempre ouvi da minha mãe, olha, respeita os mais velhos, respeita os mais velhos, respeita os mais velhos. Respeita os mais velhos. Hoje a gente não vê isso. Então a gente vê essa perca de valor em cumprimento da palavra. 2 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo acho capítulo 5, vai falar sobre isso. E as pessoas, diante de tudo que está acontecendo, isso tudo é ruim, não é, irmãos? Não é ruim tudo que está acontecendo, ver essas coisas? Crianças sendo mortas, abusadas, apresentadas como sacrifício para o diabo. Vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Daquele carinha lá, que ajuntava a elite para fazer um monte de barbaridade com as mulheres e crianças. Eu não posso dar o nome aqui, porque depois esse vídeo vai para o YouTube. Mas vocês sabem do que está acontecendo no mundo. Tanta barbaridade. Tanta barbaridade. E tudo isso é ruim. Mas por outro lado é bom. Bom por quê? Porque Jesus está voltando e a palavra dele está se cumprindo. E diante desse cumprimento, o que nós estamos fazendo? Quem eu tenho sido? Que tipo de cristão eu sou? Diante do cumprimento da palavra dele. Porque a gente às vezes acha, eu fui na igreja, eu estou salvo. Não, irmãos. Não é porque eu vim na igreja. Não é porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. É o processo. Eu estou nesse processo até que Jesus o quê? Ele volte. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aquele que o quê? Aquele que... perseverar até... É que eu sou dessa mania de falar, mas às vezes tem 2 versículos, desculpem. Aquele que pensa estar de pé, diz para que não caia. E a gente tem que ter esse cuidado, e a palavra do Senhor nos ensina, em todos os textos, a ter cuidado, a ser vigilante, porque haveria um grande engano no mundo, viria apostasia, viria falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. E diante de tudo isso, sabe o que aconteceria ainda? Diante disso, abra lá em 1 Pedro, 2 de Pedro. 2 de Pedro no capítulo 3. Sabe o que aconteceria diante disso? Da vinda de Jesus, do cumprimento da palavra. 2 Pedro capítulo 3. Olha o que a palavra diz. E aí que me chama a atenção, e é o que acredito eu que aconteceu ali nos tempos de Noé também. Pessoas que não acreditam na verdade. Pessoas que não levam a palavra de Deus a sério. E nesses dias também não seria diferente. 2 de Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras primeiramente que foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante o vosso apostolado. Os vossos apóstolos, me perdoem. Mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o que, irmãos? Escarnecedores, andando segundo a sua própria o quê? Concupiscências. E quantos escárnios a gente não está vendo? Pessoas que zombam de Deus. Né? Nós tivemos um post aí, eu não sei se é verdade ou é fake news, do Kim Gordinho, dizendo que as armas que ele tem, nem Deus pode destruir. E aí nós temos pessoas zombando da pessoa do filho.
Nós temos pessoas dentro da igreja zombando de Deus como? Vivendo no pecado. Então nós temos pessoas que são escarnecedoras. Pessoas que zombam da verdade, pessoas que zombam de Deus, não levando a sério o próprio Deus. Porque quando a gente não leva a sério a Deus, a gente está zombando dele. Como se aquilo que ele falou, ele não fosse cumprir. Como se ele falou, olha, o salário do pecado é o quê? Ah, mas ele é amor, ele não vai me matar. Ele não vai me jogar lá naquele lugar. Até fiz uma pergunta para os jovens lá da Genuína, quando a gente teve o segundo encontro, que eu perguntei para eles, falei, vocês sabem o que é o inferno? Alguém sabe aqui o que é o inferno? Quem sabe aqui o que é o inferno? Pode falar. Hã? Esse é um grande engano. O que você falou? Hã? Grande engano? É. Não. O inferno. O inferno. Ela falou assim, é a ausência de Deus. Não, o inferno é o que vai acontecer por todo aquele que não aceitou Jesus. Sabe? Diz que é lugar de choro e loja de dentro. E eterno. E eterno. É isso aí. Porque quando... Irmã, você tá certa, tá? Mas... Outra coisa, a pessoa tem... Como vai ter galardão Uhum. para quem é salvo? Você vai receber coroas, está escrito isso. Eu creio que a mesma coisa vai acontecer Sim. no inferno. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, você tem conhecimento da palavra, mas você decide fazer diferente. Vai ter mais peso, Pena. mais sofrimento para esse, porque isso está escrito na minha palavra. Sim. Aquele que eu não lembro o versículo, os endereços, mas vocês não vão saber. No tempo da tua ignorância, no tempo da minha ignorância, pequei. Mas Deus teve compaixão de mim, porque eu não sabia. Uhum. Eu não tinha conhecimento. Então eu pecava, mas eu não sabia que eu estava pecando. Agora, quem está nas igrejas, ouvindo a palavra e continua pecando, vai ter mais sofrimento. Haverá mais rigor. Haverá mais rigor. Irmãos, então, é igual eu falei para os jovens. Né? E teve uma irmã que respondeu igual a irmã Cláudia, que o inferno é a ausência de Deus. Se fosse só isso, tudo bem. Porque você está num lugar onde não tem nada, tá tudo bem. Só que Jesus, ele nunca falou de ausência de Deus. Jesus, ele falou de dor, sofrimento e ranger de dente. É aí onde a gente tem que se arrepiar, é aí onde a gente tem que colocar o joelho no chão, porque como disse a irmã Margarida, e é o que o texto diz, é um lugar eterno. Entrou ali, já era, irmãos. Então a gente tem que levar a sério a nossa conversão e falar, poxa, se eu não andar verdadeiramente com Deus, aceitar o sacrifício da cruz, eu vou parar nesse lugar. Um lugar escuro, porque é trevas, é choro, é ranger de dentes, é fogo, aonde o quê? O verre não morre, é tormento 24 horas. E o pior, assim, a gente fala 24 horas porque a gente tem tempo, mas lá não haverá tempo para contar os dias. Entende? Então a gente tem que levar a sério. Ou a gente pode estar nesse lugar onde haverá choro e ranger de dente, ou a gente pode estar no lugar onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ruas de ouro. A gente poderá adorar a Deus. Então o inferno é um lugar ruim. É um lugar terrível. Quem já queimou o dedo? Dói, não dói, irmãos? Quando eu era criança, é uma dor que a gente não esquece. Quando eu era criança, a gente, lá na comunidade, a gente tinha, quando criança, ficar brincando com sacola em chamas. Lembra, né? Brincar com sacola em chama para ficar... E aí, um colega meu, ele foi e virou, pegou bem na minha mão, caiu aquela sacola derretida bem aqui, tem até as marcas ainda. Irmão, foi uma dor, tive que ser levado para o hospital às pressas. E eu fiquei imaginando o corpo em chamas, a alma em chamas. Então o inferno, irmãos, é um lugar para se levar a sério. É um lugar para se levar a sério, irmãos. Assim como o céu existe, o inferno também. Só que o céu, tem até uma canção que diz que no céu não entra o quê? Não entra pecado. Por isso nós temos hoje a oportunidade de ser lavado e remido no sangue de Cristo.
Porque Ele é o nosso passaporte para esse lugar. Ele é a nossa entrada. Ele é o nosso caminho para este lugar. Então nós precisamos levar a sério, porque Jesus está voltando e muitas pessoas estão escarnecendo da volta dele. Porque qual que é a segunda forma de escarnecer? É saber que ele está voltando e viver como se ele não viesse. Então eu faço o que eu quero. Lembra que a gente estudou lá do mau servo, né? Que falou, meu servo está demorando, meu servo está demorando, eu vou beber com os híbridos. Ou seja, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Até que o Senhor veio numa hora que ele não esperava. Então, a palavra do Senhor diz que a gente tem que estar atento a isso. Levar a sério a nossa comunhão, a nossa salvação. Porque depois que a porta fecha, já era. Depois que a porta fecha, já era. E a palavra do Senhor diz assim, ó. E dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde sempre, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, minha avó falava isso, meu avô, meu tataravô, há 2000 anos vocês estão falando isso e até agora nada aconteceu. Então as pessoas pegam isso e vivem as suas vidas. Esse negócio de Jesus voltar, isso é uma fábula, é um conto de fada, esse negócio de inferno é para assustar os crentes, para os crentes não fazer coisa errada. Eu já ouvi isso. Eu ouço sempre. Então veja que o inimigo, ele tenta fazer com que as pessoas não acreditem na vinda de Jesus, e muitos crentes não têm acreditado. E aí fala, não tem problema eu fazer isso, não tem problema, eu continuo amando a Deus no meu coração, continuo tendo Deus no meu coração. Deus é amor. Deus é amor, Ele está no meu coração, então não tem problema. E aí é onde está o grande problema para nós. Nós temos que levar a sério. Ele diz, vigiar em todo o tempo, porque você não sabe o dia e a hora que virá o vosso Senhor. E tem um texto que diz que você não sabe se é de manhã, de tarde, de noite ou à meia-noite. Ou seja, a gente não sabe o dia nem a hora, em que momento. Mas ele deixou escrito, quando vires essas coisas, sabeis que está próximo a vossa redenção. E a gente pode morrer, independente da hora, do tempo de vida que você tem. Você pode morrer. E uma coisa, o pastor, muito assim, você quer saber se uma pessoa é salva? É fácil. É só você ver. O que Jesus falou? Aquele que minta, que mente, não minta mais. Uhum. A prostituta, vá e não peques mais. Você está perdoada, vá e não peques mais. É fácil de você saber se uma pessoa, até você saber se você é salvo. Eu me questionei muito tempo, porque eu estou ficando velha, Senhor, eu sou salva, eu não sou salva, eu vou para o céu, não vou. E esse versículo abriu minha cabeça. O que você fazia antes que você faz hoje? Se você continua fazendo, e um pecado grande, se você, eu era muito briguenta, eu ainda sou briguenta, só que eu estou domada, né? Então Deus me mostrou o meu pecado. Eu era briguenta, eu brigava por tudo, eu não tinha paciência. O que eu fiz? Senhor, eu sou assim, porque você tem que admitir. Eu não gosto, não suporto quando irmã ou irmão fala assim, se eu pequei, você pecou. Não fala assim, Senhor, me perdoa, porque hoje eu pequei, você pecou. Pensamento, palavra e obra. Então você fala, Senhor, eu não me lembro o que eu fiz, porque tem coisa que é tão comum. O anjo não mentia, foi o que Deus tratou com ele. Ele mentia por nada, pastor, por nada. Onde você está? Estou num cliente, ele estava na fábrica. Então é por nada. Foi isso que Deus tratou com ele. Mas ele não admitia que ele mentia. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava nele. Eu sabia que ele não era salvo. E ele dizia até o fim, antes de se converter, que ele era salvo. Se eu conheço a Bíblia, ele conhecia mesmo, de trás para frente, mas ele não era salvo. E eu sabia. Porque uma pessoa que mente deslavadamente, como ele mentia, por nada, não pode ser salvo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Um homem que se prostitui, ele não é salvo. Porque se você está ali naquele ato pecaminoso e o Espírito Santo não te põe para correr, você não é salvo. Os pecados que a gente tem, que são pecados diretos, você tem que dizer, Senhor, eu sou isso. E eu não consigo. E ele vai. Ele me ajudou. Eu era briguenta pra caramba. Ontem, sexta-feira, bateram no meu carro. E eu vinha passando calma, numa rua bem apertadinha. O homem estacionou o carro e abriu a porta.
Ah, meu carro entrou, a porta dele virou uma sanfona, mas o meu amassou também. Eu desci do carro, pastor, não era Margarida. Eu disse, poxa, moço, o senhor não viu que vinha um carro? O senhor não abre a porta e não olha para trás? Olha o tamanho dessa rua. Mas a senhora veio rápido. Eu falei, não, eu não vim rápido. Porque eu acabei de virar a curva e aqui é estreito. Calma, serena. O cara acabou com minha lateral. Depois eu falei assim, o senhor só me deu o telefone. Olha a vergonha que eu passasse se eu descesse no barraco. O senhor só me deu o telefone, como que eu vou saber que o senhor vai acertar isso comigo? Ele falou assim, eu vou te dar uma informação, eu sou evangélico. Eu falei, eu também, meu irmão? Então eu vou crer que só com o seu telefone, o senhor não muda de número não, hein? Ele ainda riu. Quer dizer, não era a Margarida de 10 anos atrás. Você tem que ter noção se você é salvo ou não. E saiba, se você comete um pecado sempre, luta, às vezes até você é salvo, mas você não aprendeu que você tem que lutar com o pecado. E você não é capaz. Você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. E olha, gente, ele está voltando mesmo. E se ele não voltar para mim e eu morrer, eu tenho que ir para o céu. Exatamente. Imagina você, com todo o conhecimento que a gente está tendo aqui, chegar no inferno. Pensa a decepção. E vai ter muita gente assim, senão ele não falava em Mateus. Muitos chegarão diante de mim, eu fiz isso, fiz aquilo, como eu não vou para o céu? Então tem muita gente no engano. Hoje, quem está aqui, está escutando. Se você não lutar contra o seu pecado, quanto mais aquele pecadinho de dia, você não vai. Porque ele diz, os mentirosos não vão, os prostitutos não vão, os idólatras não vão. Se você idolatra a mãe, idolatra a filha, idolatra trabalho, você não vai. Então, não é um pecadinho, não é só prostituição, eu não sou prostituta. Não, é qualquer coisa que está acima de Deus. Sim. E pode falar disso. Amém, irmã. Então, irmãos, vejam que esse negócio é sério, gente. Muito sério, muito sério. Quantos livramentos o Senhor não tem te dado? Quantos livramentos o Senhor não tem nos dado, irmãos? A gente que trabalha na rua. E a gente fala, eu tô em casa, eu tô seguro. Quantas pessoas não morrem em casa porque escorrega, bate cabeça? Ou não, irmãos? Então imagina assim, o Senhor está tendo misericórdia de cada um de nós. Para que todos os dias nós o busquemos em arrependimento. Buscando o conserto. Buscando colocar diante dele aquilo que ele precisa fazer em nós e deixar ele fazer. Senhor, trata de mim, trata do meu coração nisso. Eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo. Senhor, me ajuda a mudar. Eu não sou capaz. Exato. Então preciso mudar. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo... Irmã Vera, você me perdoa, tá bom? Eu? Não é você que pregaria hoje? Não, Por isso que eu tô... faria essa abertura. Não, você ia pregar hoje. Eu não. Olha só, gente, fugindo. Daqui passou da abertura. Era só abertura. Ah, você não tinha entendido a mensagem lá que eu mandei? Eu não. Olha. Entendi, não. Então você já está pregando, pastor. Depois ela vai ensinar. Versículo 8, Versículo 7, versículo 8. É Mateus? Que é que vai falar do dilúvio? Não, estamos em 2 Pedro. Ah, tá. Estamos no... 3 mesmo? Que aqui vai falar do dilúvio também, ó, no versículo 5. Que eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio das águas subsiste, pelas coisas pelas quais pereceu o mundo antigo coberto com as águas do dilúvio. Né? Então ele está falando lá da ira de Deus, quando destruiu os seres humanos do início ali. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Veja o amor de Deus demorando. Quando ele demora, é porque ele está mostrando amor. Porque, realmente, se ele voltasse agora, e aí? Como é que nós estamos? Então, quando ele fala assim, é para a gente colocar a nossa barba de molho, como dizia o ditado, colocar a nossa barba de molho, vigiar, fazer uma análise, porque as coisas estão acontecendo.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Olha o que o apóstolo Pedro fala. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Ou seja, sabendo que tudo isso está acontecendo, Jesus está voltando, que pessoa nós estamos sendo na volta dele? Que tipo de pessoa eu sou? Então, por isso que essa reflexão ela é individual. Eu tenho que olhar para mim, diante das guerras, dos rumores de guerras, das doenças, de todo esse caos que o mundo está virando. Que tipo de pessoa eu sou? Eu estou andando na santidade? Eu estou andando na piedade, que continuo demonstrando o amor ao próximo, né, fazendo coisas boas, né, de acordo com o Senhor nos ensina? Aguardando e apressando-vos, olha só, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, acho que foi a irmã Glaucia que pregou no domingo retrasado, que fala a respeito lá de Ló, que Deus queria tirar ele do fogo, ele estava devagarzinho ali, Deus tenta, vamos rapaz, sai daí logo, sai daí. Ou seja, às vezes a gente está igual Ló. Deus quer que a gente se apresse, a gente está se arrastando e a gente está vendo que o fogo já vai descer e a gente ainda continua se arrastando espiritualmente. A gente continua ainda do mesmo jeito. E esse é o grande problema, irmãos. Nós temos que estar se apressando. Ou seja, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar? Eu não me lembro se é Romanos 11 ou Romanos 12 que diz que nós temos que nos desvencilhar de tudo que o quê? Nos prende. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e não sei o que, não sei o que. E depois fala, desprendei-vos de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, eu tenho que me apressar para me santificar para poder ver a Deus. Eu tenho que me santificar, tenho que me consagrar, eu tenho que falar de Jesus porque Ele nos pôs por testemunha até que Ele venha. Esse é o pacto, essa é a aliança que Ele fez com a gente, de sermos testemunha dEle. Então, sabendo que Ele está vindo, que tipo de pessoa eu sou, eu estou me apressando? Eu estou realmente aguardando? Primeiro eu aguardo, ou seja, eu sei que Ele está vindo, eu tenho que me guardar, eu tenho que me conservar, fiel a Ele. E tenho que me apressar, ou seja, não posso perder tempo com as outras coisas. Eu tenho que focar na minha salvação. Né? Foi até que a irmã Margarida falou na quarta-feira, né? Que a gente tem que cuidar da nossa salvação. Eu não posso cuidar da minha esposa, eu não posso cuidar dos meus filhos. É igual, eles já estão entrando quase na fase adulta. Eu tô filho, olha, esse aqui é o caminho. Mas eu tenho que focar em mim, senão eu me perco. Entende? Então a gente tem que focar, não posso focar demais no trabalho, eu tenho que focar em mim. O que está roubando o seu tempo? Ou no que você está se apressando mais? Será que não é na sua própria vida e menos com a sua vida espiritual? Irmãos, nós temos que vigiar, Jesus está voltando, isso não é brincadeira. A própria palavra do Senhor vai dizer que as pessoas, não vai vir nada, está demorando, já passou tanto tempo. E é o que a gente ouve hoje em dia. E aí, com isso, as pessoas vão o quê? Mais ainda para o pecado. Não, quando eu tiver uma idade, eu volto para Jesus. Não, quando eu ver, eu volto. E aí, onde está o problema, irmãos? A gente tem que voltar hoje. Se hoje ouvir a voz do Senhor vosso Deus, não endureçai os vossos corações. Nós temos que nos voltar para Ele com o coração quebrantado. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Ou seja, ele vai vir, e a palavra do Senhor diz que nessa vinda dele, ele vai enviar os anjos. E esses anjos vai ser, como é que eu posso dizer? Normalmente numa fazenda, irmãos, dependendo do tamanho dela, quando é uma fazenda grande, não tem só o dono ali, ele tem os seus capatazes. E normalmente o capataz, ele sabe qual é a ovelha boa, a ovelha ruim, e ele faz a separação. Então o Senhor vai enviar os seus anjos já para poder pegar o que é o dele e o que não é dele, os bodes serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então nós temos que ser achados, como diz a palavra, imaculados. Ou seja, sem mancha, sem ruga. Imagina quando se apresentava diante de Deus a oferta. Como tinha que ser apresentada a oferta, irmã Margarida? Do carneiro, do bode? Só limpo. Limpo, perfeito. Sem nenhum defeito. É o que está escrito aqui.
Não podia ter uma mancha, não podia ter um defeito, não podia ser manco, não podia ser... Imagina, como disse o apóstolo Paulo, já estou sendo oferecido, já estou sendo apresentado a Deus. Ou seja, nós estamos nos apresentando a Deus como sacrifício, como oferta. É Romanos 11 ou Romanos 12 que diz, apresentai-vos, pois, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo. 12, né? Ou seja, nós temos que nos apresentar a Deus em sacrifício vivo e santo, que é o nosso culto racional, ou seja, a minha vida diante de Deus tem que ser uma vida santa. E diante do mundo também, tem que ser uma vida santa. Para que quando Ele vier, Ele me ache sem mácula, ou seja, sem nenhuma mancha. Porque permaneci fiel a Deus. E em paz. Como assim em paz? Aquela paz que excede todo entendimento. Está acontecendo tudo, mas eu estou em paz. O mundo está cada vez mais debruçando para o pecado, mas eu estou em paz andando no caminho estreito. Jesus pode voltar agora porque eu estou o quê? Em paz. É isso, é essa paz. E isso não quer dizer que você está sem pecado. Exato. Não... Só que o Senhor sabe que você está lutando contra os pecados. E Ele também sabe que você não é capaz de vencer sozinho. E aí quando você pede socorro, Ele ajuda. Exato. Então, irmãos, essa paz que Jesus ele dá aos nossos corações é aquela paz que o Espírito confirma em nossos espíritos que somos o quê? Filhos de Deus. Essa paz, porque eu estou fazendo aquilo que Ele está mandando. Eu estou obedecendo. Sou uma pessoa pecadora até que o meu corpo seja transformado. Eu sou um pecador e estou lutando contra o pecado. Estou na batalha. Então, Cristo confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós vivemos em paz, que quando Jesus... Se Jesus voltar hoje ou amanhã... Eu lembro até quando minha mãe estava no processo de cura do câncer de mama, ela estava parecendo um esqueletinho na cama. E ali, eu junto com os meninos, a gente lia a Bíblia, a gente cantava ali do lado dela. Ela lembra até hoje que ela ouvia a gente fazendo isso, né? E aquilo deixava ela bem em paz. Ela olhava assim, filho, eu estou em paz, viu? Eu estou em paz. Se Jesus quiser me levar agora, eu estou em paz. Ou seja, a pessoa, independente do estado que ela se encontra, ela tem que estar nessa paz. Posso estar numa cama, parecendo um cadáver, mas eu estou em paz. A minha alma está em paz. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Não deixar com que o mundo nos sobrecarregue, não deixar, meu Deus do céu, não deixar com que tudo que está acontecendo roube o quê? A nossa paz. Nada disso está acontecendo, pode roubar a nossa paz, irmãos. Por isso o nosso coração tem que estar nele, a nossa vida tem que ser para ele. Por isso, diante do que estamos vendo, irmãos, do que nós estamos presenciando nesse tempo, irmãos, vigiem, cuide da sua salvação. Seja uma pessoa que glorifica a Deus aonde você está. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai fazer a obra em outras coisas. Ele vai fazer a obra. Mas não deixa com que isso venha roubar a sua paz. Pô, Jesus está voltando, meu marido não se converteu, meu filho, minha filha, o fulano, o Beltrano. Irmãos, entrega na mão do Senhor. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Seja uma testemunha do Senhor onde você estiver. Seja uma testemunha. Para que o nome de Deus seja glorificado, e aquela pessoa olhe para você e fala, poxa, eu quero ser o Deus. Eu quero aceitar Jesus. Mas nós temos que ser esse vaso nas mãos do Senhor onde nós estamos. Para que essas pessoas vejam em nós o amor de Deus. Vejam em nós que Deus trabalhou em nós. E assim elas queiram também esse viver em Cristo. Então, irmãos, Jesus está voltando. Não brinca não. Quando eu digo assim, não brinca não, eu falo para mim mesmo. Porque quanto tempo a gente perde, irmãos, com coisas que a gente poderia estar ganhando em Cristo, se aproximando dele. Sabe? Ô, irmão Roberto, eu não consigo orar durante o dia, irmão. Você está no carro, você está no ônibus, você está no trabalho. Ora em espírito, ora dentro do seu coração, ora no banheiro do trabalho. Não perde tempo, corre, é o que a Bíblia diz, apressando-vos. Nós temos que nos apressar. Como eu disse, logo o nosso país vai ficar difícil. E aí, como é que está a sua lamparina? Como é que está o seu azeite? Devemos buscar mais ao Senhor. Vigiando, olhando, opa, Jesus está mais perto, deixa eu ver como é que tá minhas vestes aqui, tem que consertar isso, eu tenho que limpar aqui, eu tenho que tirar aqui, é joelho no chão, oração, humilhação, Senhor, limpa de mim, tira de mim, Senhor, poxa, eu preciso mudar isso, Senhor, muda isso aqui em mim, Pai, que eu sei que está prejudicando, porque essa minha atitude está prejudicando fulano, o meu jeito com fulano, o meu jeito de falar, o meu jeito de dar uma resposta, ou o deixar de fazer alguma coisa tá colocando, não tá me fazendo ser uma testemunha, um exemplo para aquela pessoa, para que ela glorifique o teu nome.
Então nós temos que fazer um check-up diário da nossa vida. Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Cuide da sua salvação. E quando ele vier, ele achará porventura fé na terra? É aquilo que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Nós temos conta para pagar, nós temos filho para criar, nós temos esposa, marido, nós temos tantas coisas. Mas isso tudo que nós temos não pode ser maior que o meu amor por ele. Eu tenho que deixar algumas coisas de lado. Lembremos de Marta e Maria. Marta falou, não tem que servir, Jesus está aqui. Marta falou, olha, agora é hora de parar. Eu tenho que parar para poder estar próximo dele ali, ó. Tá ali nos pés dele, ouvindo ele. E às vezes a gente está tão preocupado que a gente não para estar próximo dele. E aí quando a gente vê, ou a pessoa está tão distraída que ela não consegue sentir que Jesus está voltando, ou ela está tão fraca que ela não consegue buscar o Senhor para se fortalecer. Irmãos, vigiemos, Jesus está voltando, irmãos, não podemos brincar. Vamos levar a sério a nossa comunhão, porque naquele dia, irmãos, naquela hora, não vai ter desculpa que colhe. Não vai ter desculpa que colhe. Então é melhor a gente aceitar a cruz hoje, o fardo, pagar o preço, do que amanhã tentar dar desculpa e ainda ser envergonhado. Dizendo, olha, sua desculpa é boa, mas aqui não cola. Aqui não vai dar certo, não. Seu lugar não é aqui, eu não te conheço. Não te conheço, você é um mentiroso. Imagina ouvir falar isso, você é um mentiroso. Eu não te conheço, você não faz parte... Desculpa de eu te interromper. E o pecado do anjo era a mentira, o maior, né? Entre outros, né? Todo mundo tem um monte. E a bebida, eu achava que Deus ia tratar a bebida, porque era o que me incomodava. Uhum. Eu já tinha até me acostumado com ele sendo mentiroso, eu já nem ligava mais. Tudo que ele falava eu não acreditava, porque ele era mentiroso. E não me incomodava, igual a bebida. E uns 8 meses antes dele morrer, ele parou de beber, porque começou a dar ruim lá no fígado, né? E a gente nem sabia que ele já estava com câncer. Mas aí ele não bebeu, e Deus tratou a mentira. Ele teve um encontro com Jesus quando ele estava em coma. Vocês lembram? Quer dizer, a mentira, porque ele é o pai, é o diabo. Gente, você imagina, ele viveu a vida inteira tendo como pai o diabo. E Deus amava tanto ele, pastor, que permitiu que ele fosse para o céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu falo para Deus isso, pastor. Não precisa me dar câncer, não precisa me dar nada, não tira meu dinheiro. Fala comigo que eu mudo. Eu falo assim, me mostra que eu paro. Seja inteligente, poxa. Se ele disse que não vai entrar no céu esse, eu não quero até aquilo. Sim. Porque eu quero o céu. Amém. Eu falo para Deus isso. Eu falo para o meu filho assim, hoje eu falei sério com Deus. Ele fala, mãe, quando que você não fala sério? Não, tem dia que eu falo mais sério. Amém. Tem dia que eu me preocupo com a minha salvação. Eu quero ir para o céu de qualquer jeito. Então me muda, Senhor. E não precisa me dar falta de dinheiro, não. Porque eu ouço e eu obedeço. Amém. Irmãos, tem o C.S. Lewis, ele publicou um livro chamado Cartas para um Demônio, Carta para os Demônios, uma coisa assim, que é... Isso, como é que é? Carta de um demônio para o seu aprendiz, né? Que é a estratégia do diabo para poder prender o cristão, né? Não tem autor, é uma carta desconhecida, mas é as estratégias do diabo para poder... Irmã, procura muito forte, irmãos. Eu estou lendo... Já leu, irmã? Não, mas você... Irmãos, ele usa coisas do nosso dia a dia. Ele usa cartas de um demônio para o seu aprendiz, né? Então, ele usa coisas do dia a dia, irmã Margarida, para poder fazer com que aquela pessoa que está em Cristo, ela saia. Às vezes ele vai... É igual ele... Numa das cartas... Ele fala assim, olha, tá vendo o seu paciente, né, que é o seu... não faz com que ele sofra demais e também não dê muito prazer para ele. Porque se ele sofrer demais, ele vai correr para o inimigo, que é Deus no caso. E se ele tiver muito prazer, ele vai sentir que esse prazer é falso e ele vai querer correr para algo mais verdadeiro. Então, o diabo, irmãos, ele dosa aquilo que ele faz. Ele dosa. Então, por isso que a gente vê pessoas nem lá e nem cá. A gente vê pessoas no meio termo ali. Em cima do muro. Por quê? Porque ele é estrategista. E a gente, por isso que eu falo aqui, tenho falado, a gente acha que o diabo é bobo. Que o diabo é trouxa. Trouxa é a gente que fica achando que ele é trouxa. Porque a palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor como um leão. E aí ele estava falando, né, olha, o teu paciente acabou de se converter, né? Ele é jovem, né?
faz o seguinte, usa contra ele a santidade dele. Como assim? Perguntou. Ele agora é santo, mas a mãe dele não é. Faz com que ele critique agora a mãe dele. Porque ela come demais, porque ela faz isso, porque faz aquilo. Faz com que ele fique ali, apontando o dedo para ela. E aí o que vai acontecer? A mãe dele vai brigar com ele. A mãe dele vai discutir com ele. A vida inteira eu ouvi o cabelo. A vida inteira. Irmãos, até que um homem de Deus disse que o problema era quem? Eu. Tá entendendo? Então, irmãos, o inimigo usa de estratégias, e esse livro é muito bom, gente, compre ele. É muito bom. O inimigo usa de estratégias sem a gente perceber, ele é sutil, para poder fazer a gente pecar e achar que ainda tá fazendo o que é certo. Porque ele achar, ou ele falou, ele vai pensar que é certo, porque ele vai pensar que tá fazendo bem pra mãe. Mas aí o que você vai fazer no coração da mãe? Ele tá pensando que ele é quem? Eu que criei ele, eu que fiz isso. E aí na onde nasce o quê? A briga, a intriga. O diabo, ele é estrategista, irmãos. Eu falava, tu era macumbeira quando eu te conheci? Você é santa nada, olha aí, vê se quem é crente faz isso que você faz, fala isso. Ouvi a vida inteira e continuei. Irmãos, o diabo, ele é estrategista. E tem tanta coisa nesse livro que eu lendo, eu falo, nossa, é o que está acontecendo no meu dia a dia. Porque o diabo, ele vai usar um filho, ele vai usar um marido, ele vai usar alguém no trabalho, ó, tá vendo? Tem um trecho lá que fala da guerra, que era da Primeira Guerra Mundial, dos alemães e tal, que ele falou assim, olha, a melhor época que a gente tem é a época de guerra. Por quê? Porque vai ter os pacifistas que vão brigar pela paz e nós vamos ter os extremistas que vão brigar pela guerra. E aí a gente vai colocar essa galera um contra o outro. O único problema é aquele que não é nem contra um nem contra o outro. Mas aqueles que... Ele está falando da questão do extremo. Lutam, batalham por um partido. E o outro luta e batalha por outro partido. E aí ele coloca essa guerra. Entende? Então, veja como... E esse livro é antigo, gente. Esse livro é antigo. Compra ele, é baratinho, deve ser baratinho, deve ser uns 20 reais na Shopee, sei lá. Compra ele. Então a gente tem questão de política, a gente tem questão dentro dos ministérios da igreja, que ele mostra lá como você vai agir com essa pessoa que chegou agora. Vai dando para ela um cargo, vai dando para ela destaque, depois você faz com que ele se ache mais que os outros. Levanta a pessoa. Entende? Dentro de casa, no trabalho, olha, faz ele ter maus olhos com o patrão, com um amigo de trabalho, usa e tal. Irmãos, é tanta coisa naquele livro que é coisa do dia a dia. E aí a gente vai aprendendo, poxa, eu tenho que vigiar mais. Porque às vezes aquilo que está acontecendo não é a pessoa, mas é o diabo, causando uma situação para nos afastar de Deus. E detalhe, ele falou assim, olha, não tira ele da igreja. Não tira ele da igreja, deixa ele lá. Mas não deixa ele se aproximar muito do inimigo e também não deixa ele se afastar demais do inimigo. Ou seja, deixa ele no meio termo. E a palavra do Senhor fala do meio termo. Hã? O morno. Porque ele vai pecar, mas ele... me perdoa, assim. E tem tudo isso aí. Eu oro, tá? Ó, não deixa ele se dedicar... Tem um trecho lá que fala, não deixa ele se dedicar demais da oração, porque a oração é perigosa. A oração é perigosa, porque é o momento de contato do... Irmãos, tem tanta coisa nesse livro, eu aconselho vocês a comprarem, a lerem, porque eu acredito que vocês vão aprender mais a tomar cuidado com as armadilhas do diabo. Nós já temos a Bíblia, mas nós também temos homens de Deus que também falaram coisas que nos ajudam a entender, a discernir as armadilhas do diabo. Então, depois que vocês puderem, vocês adquirem esse livro. Eu peguei emprestado, eu não posso dar, é emprestado, depois eu tenho que devolver para a pessoa que me emprestou lá da outra igreja. Então, irmãos, vigiem, Jesus está voltando, e o diabo ele é estrategista, ele está armando armadilha. Esse ano é ano de política, esse ano é ano disso, é ano daquilo, é ano que muita coisa vai acontecer. Então, a gente não sabe, irmãos, o dia e nem a hora, mas nós só sabemos que nós temos que estar o quê? Preparados, amém? Vigilantes, para poder se encontrar com o Senhor. Mas quem puder, adquire esse livro, eu achei ele muito interessante, e eu senti de poder sugerir eles para vocês, porque ele é muito bom. O inimigo, ele trabalha sutilmente, ele não vai deixar você ir demais para um lado e nem ir demais para um outro, vai deixar você bem no meio termo, para que você se sinta confortável, e ali, como diz o ditado do muro, o muro já é do inimigo. Então que a gente não fique no muro. Amém, irmãos?